Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra codificada da doutrina espírita, codificação essa feita por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos no item 15, começamos ontem, não é? Kardec está falando sobre o medo que muitas vezes as pessoas têm de certas coisas por não conhecerem, né? Então, o desconhecimento pode levar ao medo. E aí vão dizer esses que objetam, né? Esses que tentam refutar a doutrina espírita, que o espiritismo faz as pessoas ficarem loucas. E Kardec diz que a loucura pode acontecer com qualquer um que se exceda no campo cerebral. Porque o cérebro é um órgão, como qualquer órgão do nosso corpo. O cérebro é físico. E se for sobrecarregado, pode dar problema. Isto diz aqui o codificador. E ele vai dizer que problemas desse tipo podem vir de matemáticos, médicos, filósofos. Ou seja, não é porque muitos vamos dizer assim, se adoecem por causa disso, que vai se deixar de estudar matemática, biologia, física, seja o que for. Não. Uma coisa interessante é que nós não ficamos desequilibrados assim. Porque ele estudou demais. Por que ele tem um cérebro mais fraco do que o outro? Porque nós somos resultados das experiências das vidas que já tivemos. Então, tem pessoas que chegam nesta vida frágeis pelo mau uso que fizeram no passado, da inteligência ou do próprio psiquismo. Daí é importante ter-se cuidado com isso, não é? Para que não hajam problemas. Os problemas, eles podem começar assim, olha, isso não está fazendo bem a fulano. E a gente está aqui falando, está pensando, isso pode ser com qualquer órgão. A pessoa começar a fazer algum tipo de atividade que comece a sobrecarregar um órgão. Olha, isto não é bom, porque está sobrecarregando isso. Mas fulano faz e não sobrecarrega. Sim, mas você veio com uma fragilidade nesse órgão, então não é interessante. Da mesma forma, o cérebro. Como são processos mentais e não processos químicos, né? E, digamos assim, também são químicos, porque tem química no cérebro, ok. Mas é o pensamento que vai perpassar por esta química toda e por essa questão orgânica. E essa fragilidade, como a fragilidade de qualquer outro órgão, vem por uma razão, né? Então, por que estamos frágeis nesses órgãos? Nesse ou naquele ou em mais? Há uma razão para isso, mas nós não temos acesso nessa vida a essa razão quando ela está lá em outras vidas. Pode ser até que esteja nessa, mas estamos falando no caso de estar em outras vidas. Somos caminheiros de um caminho longo e a nossa encarnação atual é apenas o momento presente de um longo caminho, que já teve muita estrada para trás e ainda vai ter muita estrada para frente. Se nós percebermos que algo não nos faz bem, devemos ter mais prudência no uso das nossas forças, sejam mentais ou físicas, certo? Prudência, sempre o cuidado é importante. Então, hoje vamos começar aqui pelo parágrafo 2º do item 15. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Então, já dissemos porque chegamos a ler essa frase ontem. É porque, como estamos no meio do parágrafo, não vale a pena, temos que ver o início, né? Senão perde-se o sentido. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes.
A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Então, isso falamos aqui, não é? Essa predisposição vem da onde? Vem lá de trás. E aí começa, então, mesmo o que não vimos absolutamente nada ontem. Dada a predisposição para a loucura, mas existe isso de predisposição para a loucura? Sim, existe. Pessoas que surtam diante de uma... E aqui é claro que um surto não vai caracterizar a loucura. Aliás, loucura nem é mais um termo usado, certo? Pela ciência. Loucura. Não. Nas patologias nós vamos ver loucura, certo? Vamos ver transtornos de vários tipos. Mas estamos no século XIX. Não é? Aqui, na escrita de Kardec. Mas vamos pensar também que estamos no século XXI. Então, dada a predisposição para certos transtornos, esta tomará, não é? Esta tomará o caráter, essa predisposição, de preocupação principal, transformando-se então em ideia fixa. Então, existem, e hoje está mais que estudado, e cada vez mais nós vemos uma ampliação do estudo da saúde mental, onde novas particularidades dão um novo olhar a algo que antigamente estava mais todo mundo misturado, era mais ou menos a mesma coisa, hoje não. Hoje vai-se aquela filigrana de que isto não é bem isto, é outra coisa, porque existe uma pequena diferença. Então, todas essas diferenciações. Então, vejamos que se há uma predisposição para um transtorno, e aí, como é uma predisposição orgânica, qual é a primeira coisa que nós temos que pensar? Existem casos na família de transtornos X, Y, Z, transtorno do humor, transtorno a esquizofrenia, ou qualquer outro transtorno. Existem casos na família. Então, existindo casos na família, que é como diabetes, como câncer de mama, e tendo um histórico, que é orgânico, a predisposição está ali. Mas por que surge em um e não surge em outros? Porque uns precisam passar por certas experiências e outros não, não é? Uns, no caso mental, não têm fraqueza para cair naquela predisposição. Mas como é que nós vamos saber isso? Não vamos. Porque as questões espirituais da fraqueza, né, que veio de outra vida, não tem como nós sabermos aqui. Certo? Então, por isso que nós ficamos mesmo com a predisposição orgânica, né? O histórico familiar, isso tudo é importante também de ser visto. Dada a predisposição para os transtornos, vamos falar porque é melhor do que loucura, né? Esta tomará o caráter, ou estes transtornos tomarão o caráter de preocupação principal, transformando-se então em ideia fixa. Quer dizer, quando há uma tendência, a pessoa começa uma determinada coisa e de repente aquilo tem que ser e vai num crescendo, vamos dizer assim, o desequilíbrio vai crescendo. Tá? Quando há uma predisposição e a pessoa começa a se ver que há uma alteração, que há um desequilíbrio que está apontando ali, ficarmos atentos. Nesse caso, o que ele quer aqui argumentar sobre esse desequilíbrio mental que o espiritismo poderia levar, assim como outros estudos, então a ideia fixa tanto poderá ser a dos espíritos, naqueles que com ele se ocupam, como a de Deus dos anjos. Então, que ideia fixa é essa? Estamos falando aqui de religião, não é?
eles estão falando de doutrina espírita, não é? Então, a gente está falando aqui sobre religião. Ideia fixa tanto poderá ser dos espíritos, no caso, o espiritismo, naqueles que com ele se ocuparam, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político e social. Ou seja, não se prende só à religião, certo? Ele começou por aqui porque eles foram direto dizendo que o espiritismo causava esse tipo de problema mental. Então, ele vai dizer que não, que se vai num crescendo e vira uma ideia fixa, isso pode acontecer em qualquer religião e em qualquer instância da vida, em qualquer aspecto da vida. E continua Kardec dizendo: é provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante, como é provável que o louco espírita se tornasse um louco religioso sob outra forma, conforme as circunstâncias. Interessante isso. Isso é quando é que o problema surgiu, quando é que ele apontou. Não é? Então, uma coisa, se eu começo com um problema aqui, quando eu chego lá, eu levo o meu problema para lá. Né? Se eu começo o meu problema lá, quando eu chego aqui, aí eu complico aqui também. E ele continua: digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Vou, porém, mais longe, diz Kardec. Digo que, bem compreendido o espiritismo, ele é um preservativo contra a loucura. Para isso ele tem que ser bem compreendido, porque o espiritismo não fala de fanatismo, fala de bom senso. E bom senso é um antídoto contra o desequilíbrio, não é? Então, se nós mantivermos qual é o verdadeiro espírita? Aquele que contém as suas más tendências e que, por isso, tem uma transformação que é percebida. Mas o verdadeiro espírita, ele contém as más tendências, e aquele que contém as más tendências é porque entendeu bem o espiritismo, não é? E se ele contém as más tendências, essas más tendências podem vir a levar a um desequilíbrio mais à frente. Mas se ele as está contendo, não vai ter esse estouro da boiada, porque ele está contendo ali o gado dele dentro do redil, dentro do cercado. Né? Usando a metáfora, né? Estou usando aqui uma figura de linguagem. Então, se nós contemos esse gado, que é as nossas más tendências, elas não ficam desembestadas na nossa vida, criando situações que realmente não queremos para a nossa vida. Então, Kardec diz que o espiritismo pode ser, se bem compreendido, um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Vamos pensar aqui nas pessoas que são traídas. Quantas pessoas traídas têm momentos de loucura, não é? E cometem crimes, né? E quanto que as situações difíceis, se a pessoa começar a ter a ideia fixa de que não consegue, de que é inapta, de que nada dá certo, de que ela só é um problema na vida dos outros e ela só tem problema na vida dela, então essas ideias fixas, vão colocando essa pessoa num beco sem saída. Mas quem tem as ideias? É ela mesma. Então, não são as ideias que colocam a pessoa no beco sem saída, é ela que se coloca num beco sem saída através dessas ideias, que são doentias. Então, precisamos ter essa flexibilidade de perceber que uma ideia, isso, dizer, o que eu estou pensando? Nossa, o que eu estou pensando? Não quero pensar isso. Mas, para isso, eu tenho que ter uma percepção, um senso crítico. Aí ele dizer que o espiritismo pode ajudar nesse sentido. Bom, e ele continua.
Estamos indo devagar aqui porque este não é um ponto simples de ser entendido, tá? Então vamos bem devagar para não quebrar o santo que é de barro, porque tinha isso, né? Devagar com andor, que o santo é de barro. Então ia lá na procissão, o santo em cima do andor, todo mundo carregando o santo na procissão. Daí que surgiu, devagar com andor, que o santo é de barro. Se o santo cair, vai quebrar. Da mesma forma, nós temos que ir devagar quando as coisas são mais delicadas, para que não haja nenhum prejuízo. Muito bem. Vamos então parar por aqui. Estamos aqui, vimos a primeira frase do 2, 3, 4. Do quarto parágrafo do item 15. Amanhã continuamos o item 15, então. Ficar aqui, exatamente aqui. Muito bem. Então, amanhã nos vemos. Mais um programa. Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.